Meu nome é Cristiano Gomes Mazini, eu sou magistrado do Poder Judiciário de Rondônia há 20 anos e, como qualquer outro magistrado com esse tempo de carreira, eu vivenciei diversas experiências profissionais ao longo dessa trajetória e pude conhecer diversos métodos de trabalho, diversas formas de executar nossas atividades em todas as competências que eu trabalhei, contato com muitas pessoas, né? Eu passei desses 20 anos, 10 anos no interior, então em diversas cidades, acabei conhecendo muita gente. E eu também costumo dizer que a minha geração ali, 2004, ela nasce junto com o CNJ. E o CNJ, nos primeiros passos daquela instituição, acabou exigindo que a gente produzisse uma série de relatórios para que formasse um grande banco de dados e pudesse começar a exercitar aquelas políticas constitucionais que eram previstas. E a partir daquelas exigências eu acabei me interessando também pela parte de planejamento estratégico, pela parte de conhecer melhor os processos de trabalho que eram executados e sair um pouco daquela coisa de já estava assim quando eu cheguei e vou só repetir. Começar a pensar um pouco a parte de gestão. E isso, de uma certa forma, moldou todos os passos seguintes da minha carreira. Eu também exerci algumas atividades administrativas no tribunal, fui juiz auxiliar da Corregedoria por 3 mandatos, dos corregedores que passaram por ali, e isso acabou assim aguçando ainda mais esse interesse que eu tinha pela parte de gestão. Nós, como juízes, não temos formação específica nessa área, é uma coisa que até vem sendo ampliada ao longo dos anos, até por força das escolas de magistratura, mas naquele primeiro momento isso não era tão comum e acabou que durante esses anos eu me interessei muito pela parte administrativa e isso me deu algum diferencial que eu pudesse começar a pensar estratégias típicas para trabalhar nas unidades judiciais mesmo. Eu penso muito em transformação judicial e aí talvez o título seja um pouco ambicioso, porque a transformação judicial ela vem talvez de décadas até, né? A gente sai de um processo escrito até à mão para a máquina de escrever, depois para o computador, audiências gravadas, audiovisuais, até chegarmos no processo eletrônico. Isso tudo acabou envolvendo mudanças de paradigma constantes na forma de atuar do magistrado. E aí, como eu já mencionei, dificilmente nós temos por vocação gerir as unidades de uma forma como um administrador talvez faria com muito mais percepção da natureza da sua formação. E quando, ao longo desses anos, eu acabei pensando um pouco mais no processo de gestão, na gestão dos processos de trabalho, eu acabei enxergando alguns pontos muito importantes, que de fato é focar bastante na parte de gestão dos processos de trabalho propriamente dito, compreender a melhor forma de andamento desses processos de trabalho, porque do nosso processo da atividade fim tem que percorrer alguns trâmites específicos, quando na verdade a gente pode encurtar esses espaços, pensar de uma forma mais proativa e usando tecnologia, que ao longo desses anos podia ser uma mera máquina de escrever. Ultimamente aí o assunto da moda talvez seja a inteligência artificial. Acho que é muito importante a gente sempre conseguir fazer esse link com a nossa atividade, né, de uso inteligente das tecnologias. E o principal fator para mim na transformação judicial e que é preponderante para qualquer atividade nossa é o fator humano. E aí, quando eu falo em transformação judicial, me parece que talvez a tecnologia seja muito atraente, a gestão do processo de trabalho talvez menos, um pouco mais chata assim, para algumas pessoas, mas a gestão de pessoas, a gestão de como
essas pessoas se enquadram nas nossas instituições, ela me parece ser o centro dessa transformação em qualquer aspecto. Em tempos de inteligência artificial, é muito importante a gente voltar os nossos olhos para a importância do operador dessas ferramentas de tecnologia e da gestão do processo de trabalho. E isso eu procuro, nesse compêndio, nesse manual, enfatizar bastante assim, a participação do ser humano em todas essas etapas e de uma forma a que ele seja o protagonista dessa transformação. Eu penso também que a gestão hoje ela é executada de forma colaborativa e eu também faço uma proposta de que todos os envolvidos nesse processo de trabalho, eles tenham um protagonismo a ponto de se autogerirem, inclusive. Então, essa jornada de autogestão de todos os parceiros, todos os colaboradores, de todas as pessoas que integram um gabinete judicial, ela é essencial para que se tenha sucesso nessa transformação e, na verdade, a transformação talvez ela seja uma representação de algo mais profundo, que é o alcance de uma eficiência e de entregar para o jurisdicionado, para o usuário do sistema de justiça, uma justiça mais célere, mais eficiente e mais humana. Então, nesse aspecto, me parece que para magistrados, para gestores das unidades judiciais, para os assessores, recentemente aqui falando especificamente de Rondônia, houve uma alteração em que um dos assessores passou a executar a tarefa de assessor líder, que é uma espécie de braço direito mesmo do magistrado, ajudando inclusive no controle das estatísticas, de metas, de desempenho, até dos outros colegas. Então, me parece que até essas pessoas podem fazer um bom uso dessas reflexões que eu fiz nessa obra. Então, a princípio, a Emeron, que é a quem eu agradeço muito a acreditar no projeto, né, está disponibilizando um link nas suas páginas, né, que pode ser encontrado tanto pela Rede Mundial de Computadores, como também pelas redes sociais da própria escola, né, Instagram e tudo, link na bio aí para o site da escola, e lá a obra vai poder ser baixada e utilizada de forma livre, e espero que ela colabore aí com o crescimento da jornada de cada pessoa que tiver interesse.